costumes, novas cabeças, novas gerações. A permuta de gerações é fundamental. Sim. Convive-se os novos, convive-se os mais antigos. Não necessariamente os mais velhos. E fazemos o caminho do meio. E é o caminho que vem vindo ao longo dos anos. Essa é a postura ascensional da magistratura. Presidente, sorrindo com a vitória das eleições, mas chorando muito por causa do Corinthians, fala a verdade. O Corinthians é um estado de espírito que muitos desejam e poucos alcançam. E também tem um estado divino, porque somente Deus gosta dele, os homens não o apreciam, mas o povo o quer. Agora, pronto a críticas, hostilidades, traição, terrorismo, jihades, tudo. Roberto Valim Belloc é o novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esportista, explícito, campeão, faixa preta, agora terá o comando do contraponto. Eu prometo ser obediente, presidente. É só tirar o campeão. Continua um praticante da vida. É mesmo? Bom, bem, será o nosso chefe daqui para frente. E eu quero dizer que estamos orgulhosos em revê-lo aqui no Contraponto, agora não apenas como desembargador, mas como presidente do Tribunal de Justiça. Obrigada pela sua participação hoje aqui. O que eu vou dizer mais uma vez? Obrigado, obrigado, obrigado. Mormente, não só com a sua presença, mas do ilustre marido. Um dos maiores advogados que este país teve e tem. Dr. Manuel Alceu Afonso Ferreira. Bom, aqui, Dr. Magano, filho do Dr. Paulo Magano, um dos grandes nomes da magistratura e meu grande e particular amigo. Muito simpático, presidente, muito simpático. Bem, mas infelizmente nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns assuntos do judiciário e que não são tão agradáveis como a gente falar do dia a dia, mas de qualquer maneira vamos enfrentá-los. Dos aproximados 40 milhões de processos que estão em andamento no judiciário, presidente, eu digo no Judiciário Nacional, 17 milhões deles estão no Fórum Paulista. Agora, como presidente, o senhor já pensou como lidar com esse fantasma sem rosto? Já. Lidar na condição na qual eu fui investido pelos colegas é uma faceta de viver 17 milhões de processos. Não muda o enfoque, porque se antes eu poderia falar em termos de judicatura, de decisão, hoje em termos de administração. Sim. Somos 360 desembargadores de alto nível e desembargadoras de alto nível, mas são humanos. Sim. São humanos. Por mais que haja uma celeridade em primeira instância, desde a grande comarca até a pequena comarca, o problema recursal assume um volume enorme. Acaba comandando, né, a questão. Pois é, porque numa cidade pequena, numa comarca menor, há uma prestação do serviço judiciário rápida. Numa cidade maior, a prestação jurisdicional é mais lenta, apesar do maior número de varas criminais, juizados e varas cíveis. Porque hoje a linguagem é o tempo razoável da duração do processo. Sim. É uma cláusula muito simpática que consta da Constituição, mas é extremamente simpática. Eu quero saber se ela é eficiente. Mas, pois é, quanto aos concursos, em 2006, o Tribunal de Justiça fez 2 concursos para selecionar, salvo engano, 622 juízes. No entanto, presidente, só 203 candidatos foram aprovados. Isso significa que os outros 419 cargos continuam vagos. Qual o motivo, presidente? São as razões das comissões de concurso. O critério de aprovação é das comissões. Claro. Quem não foi lhe compete. bem, exatamente. Eu não poderia opinar num trabalho que foi muito bem feito pelas comissões. Claro. É um problema cultural? Talvez. Será que o acesso à cultura ou ao concurso veio com a Constituição sem ter um passado no qual essa garantia constitucional de acesso ao concurso se repousasse?
Será que o salto foi muito grande? É difícil. Um país que convive com um grau de analfabetismo respeitabilíssimo paga esse preço. Suporte Não financeiro. se pode negar que há o impacto financeiro. Se admite 300, 400 profissionais, são escreventes. Haverá pagamento, haverá direitos, haverá obrigações, haverá assistência médica, haverá assistência alimentar, transporte, o orçamento do tribunal que tem que ser aumentado para cobrir o custeio que nós temos, que não é mínimo, é grande. Sim. Então É temos imenso, que né? pensar em termos grandes. Claro. E num país grande, em que os problemas são grandes, Sim. as soluções têm que ser grandes. Administrar um tribunal, eu percebo que não é nada fácil. Mas, para tanto, o senhor entende ser postura progressista o emprego da terceirização? É um instrumento que não pode ser descartado. Eu estou nesse Tribunal de Justiça há muitos anos, em segunda instância. Passei por várias presidências, várias corregedorias, vice-presidências. Exerci a função de juiz auxiliar. Viveu muito esse tribunal. Vivi do ponto de vista administrativo. O magistrado não nasceu para administrar. O magistrado não nasceu para administrar. E nem o concurso de ingresso à magistratura contém esse requisito. O bacharelado em Direito, ele é um leque de acesso a inúmeras atividades do conhecimento humano. Indizíveis, né? Indizíveis. Pois bem, esta visão faz com que se veja na terceirização um instrumento que pode ser útil, desde que bem administrado também, porque senão ela pode levar a um caos. Dentro desse quadro, eu não posso tornar desprezível a ideia do administrador judicial, a figura do administrador judicial, não posso. E a administração moderna compõe Moderna. a terceirização, não tenha dúvida. Enxugamento da máquina. Fala-se tanto isto, parece até uma literatura de cordel, mas não é, é uma verdade. É uma verdade. Enxugar a máquina com eficiência, não com discurso. Bem, mudemos de foco, então. Já estamos falando muito sério aqui nessa nossa entrevista, né? Vamos mudar um pouquinho de foco. Vamos para a justiça eleitoral, que também lhe é muito familiar. O senhor acredita na necessidade de se criar uma lei que regulamente o lobby no Brasil? A justiça eleitoral no Brasil é um orgulho. É um orgulho. Ela é pequena, mas grande. É como se diz, no lado espanhol do continente, chiquitita pero cumplidora. E ela é assim, ela é grande. Ela é pequena, grande. A composição dos tribunais, imagine, constitucionalmente, 7 membros dos tribunais regionais eleitorais. A grande força, os juízes de direito acumulam as funções eleitorais. Eles têm que ser olhados também com essa carga constitucional. Que é uma loucura, né? É grande. Nas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral expede regras. E no último pleito, que na verdade compreendeu 5 eleições, o TSE precisou ter uma postura forte, apoiada pelos tribunais regionais eleitorais, através de resoluções que paulatinamente estão reduzindo o poderio econômico. E poderio econômico pressupõe venda. E poderio econômico pressupõe venda de alguma coisa. Claro. E venda de alguma coisa pressupõe um corretor. E o corredor é o lobista. Ora, na medida que se fortalece a propaganda eleitoral, não precisa de lei. É utilizar o mecanismo que as próprias resoluções dão. Fornecem, né? Fornecem. Porque o Código Eleitoral, a lei das inelegibilidades, a lei das eleições, a lei dos partidos políticos, e agora com as mudanças que o Congresso vem fazendo e o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, vem incorporando e divulgando, há mecanismos para se coibir a figura do lobby.
O lobista não atua apenas na promoção do candidato, ele atua na promoção de empresas que fabricam brindes, Sim. empresas que fabricam painéis, enfim. Ele está ao redor também, Estão, né? estão. Porém, a justiça eleitoral, com todo respeito a qualquer tipo de atividade, inclusive a do lobista, é maior do que tudo isso. Mas ainda no âmbito eleitoral, presidente, há um comediante italiano que está implodindo o ambiente político na Itália. Ele está acolhendo assinaturas para lançar um projeto que prevê a inelegibilidade de qualquer cidadão que tenha sido condenado por algum crime. E depois a proibição da candidatura dos que já tiverem cumprido 2 anos de mandatos na casa. É bom o projeto? O que o senhor pensa a respeito? Eu não sei se o comediante é o Roberto Bellini. Não sei. Mas a vida é uma surpresa, presidente. Mas De repente se o for, depois da morte de Alberto Sordi, talvez tenha sido, e Totò, inicialmente talvez seja hoje o grande exemplo de comediante. Se for, não sei se o é, mas que seja. O projeto trata de 2 vertentes. No Brasil, tradicionais. A inelegibilidade... É difícil de falar essa palavra, né, presidente? Eu também... É porque o tema é difícil. O tema já é difícil. difícil. Proibindo candidatura de condenado por algum crime, posso dizer que existe um mecanismo. Existe um mecanismo que vem sendo aplicado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Mesmo pós-eleições, a atividade do Tribunal Eleitoral continua. Sim. Precisa ser mais efetiva na própria lei eleitoral, porque os juízes fazem a sua parte muito bem, os juízes eleitorais. Por outro lado, temos a lei de improbidade administrativa, que mostra para quem está condenado definitivamente que ele não merece um salvo-conduto ou uma placa por ser um administrador limpo. Ao contrário, Sim. ele ganha um passaporte para a ilicitude. Sim. Ele ganha um passaporte para a ilicitude. Não pode mais conviver com a vida pública, mormente no mandato eletivo. Portanto, há mecanismos. O que seja necessário, talvez, é a conscientização, que começando desde a escola, Sim. para que saiba que direitos humanos também inclui direitos civis, inclusive do infante. Na base, então. Na base. Então, puna a criança para não ter que punir o homem. Tá bem, presidente. Agora, para encerrar esse nosso primeiro bloco, o senhor pensa como Clarice Lispector, que diz que as palavras são um complicador danado? São mesmo, presidente? As palavras são um complicador porque constituem a manifestação expressa do sentimento intelectual ou córdico. Sim. Elas atestam. Né? Atestam. São alertas. Por isso são complicadoras. Portanto, precisa se pensar muito, com muito cuidado. Não é temer o jornalista, ao contrário. O jornalista é um grande incentivador, né, do jogo, do diálogo. É fundamental isso. Mas bem, até que ponto, né? Quer dizer, como fica a espontaneidade nessa roda viva, né? Do complicador, do ter que pensar. É um desafio. É um A desafio. função pública é isso. É um desafio. Se não estiver preparado para desafio, se achar que a crítica vai passar ao longo da sua atividade, por favor, não seja vítima. Né? Tá. Mas também não precisa ser arrojado, corajoso, porque atrás de si tem alguma causa que merece o seu cuidado. Portanto, é um trabalho de equilíbrio. Que as palavras complicam, então não crie ilusões, não diga ilusões. É isso mesmo, presidente. Isso mesmo. Nós vamos interromper alguns instantes, você continue aí, e daqui a pouco estaremos de volta com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Roberto Valim Belloc. Não saia daí, hein?
De volta ao nosso segundo bloco, com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Roberto Valim Belloc. Desembargador Valim Belloc. Sim, senhor. O senhor é juiz desde os 25 anos. Pois bem, qual o verdadeiro abismo que separa aquele juiz deste, de 65 anos? Não é um abismo, é uma estrada. É uma vida de judicatura, singela, silenciosa, marcada pela aquisição da experiência. Não há abismo. É o mesmo Valim Belloc. Mesma coisa, apenas retocado para o tempo a favor da antiguidade. Agora, no mundo de hoje, nós estamos assim também falando sério e tal, mas eu acho que no mundo de hoje, de igualdade entre os sexos, presidente, o senhor acha que a iniciativa de se pedir alguém em casamento deva ser apenas do homem? Sinceramente. A mulher ganhou o espaço que a humanidade lhe reservou. Ela é bonita, brilhante, ela é lutadora, ela não tem beleza, mas é mulher. Dotada de capacidade, de inteligência, de saber pedir, de reivindicar, de querer o seu espaço. Por que não teremos ou não tenhamos a reciprocidade? Não é? É lógico, também acho. Eu acho que não Seria muito simpático. Não seria? Ah, seria. Se amanhã o senhor também fosse acho. pedido em casamento, por Caberia numa chanson de Roland. O amor é bilateral. exemplo? Lógico, eu também acho, também penso assim. Bom, presidente, agora que nós já esquentamos os motores aqui, vamos fazer o nosso famoso Pois ping-pong. não. Toma lá da cá, eu digo ao senhor, o senhor imediatamente rebate. Vamos lá? Pois não. Separação de poderes, mito ou realidade? Cada vez mais tem que ser a realidade. Aí, do lado esquerdo do peito, existe um jornalista? Não, mas um cidadão crítico. Tem. O jornalista. Isto é próprio dos iluminados, não é, meu caro? E ser faixa preta ajuda ou complica? Ao longo de muitos anos, eu aprendi na disciplina, no equilíbrio, no respeito e na consideração. São valores que ela me ensinou. Mas o senhor já sentiu vontade de aplicar o judô na plenária? Nós convivemos com A inteligências. verdade, hein? Não, convivemos com inteligência. É? Não Nunca. há o poder extra-plenária. Rui Barbosa foi chamado Águia de Ouro, esgrimindo numa plenária da antiga Sociedade das Nações com inteligências do tamanho da dele. E nunca precisou jogar o tinteiro. Uruguai. Maravilhoso. Experiência notável. Carlos Vilaró, o maior artista uruguaio vivo com quase 85 anos. A beleza de Punta del Este Inesquecível. é inesquecível. Até porque o tango La Comparsita é uruguaio. Matos Rodrigues. É um encanto de país. Angola. Um país que renasce da guerra, da tragédia e das minas. Jovens mutilados, homens e mulheres, saiu de uma guerra civil. Como todo o continente africano, é um foguete maravilhoso na base de lançamento. Espanha. Experiências notáveis, um estudo de sangue e areia, que é o código espanhol atorado. Cuba, presidente. Cuba, aprendi o que é a propaganda. Com todo respeito. Não enganosa. Não sei. Aquele passeio pelo Malecón, que é a praia de Cuba, povo vivendo com as sobras da antiga ditadura, eu vi o que é a propaganda. Um país maravilhoso, um povo maravilhoso, um ritmo maravilhoso que é a salsa. Agora, a propaganda é fundamental. Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Foi lá que eu surgi. Verdade, temos um carioca. Convicção de juiz. Sagrada, mormente, quando unida ao bom senso. Perda irreparável. A vida. Caça às bruxas. Quando acaba o feitiço, não precisa de bruxa.
Tribunal de Contas é justo ou de direito o cargo vitalício? É uma instituição nacional antiga. Respeitemo-la. O que sangra a alma, presidente? A traição, a covardia, a pequenez. Porque o covarde é um traidor, sempre. Um tiro no fígado. Deve doer muito. O que nos leva a compor melodias? A ideia do romantismo. Ai, se eu pudesse, eu voltaria. Isso parece que vem uma frase de Maurício Moura, meus tempos de criança. Eu voltaria a ser o que eu sou. Certo. Lição de vida. Dom Bosco. Súmula vinculante. Aperta, sufoca ou humaniza? Em termos nacionais, resolve. Pais separados. A quem de fato ajuda a guarda compartilhada? Aos filhos, no mínimo. Bancos, dentro ou fora do Código do Consumidor? Dentro. Faltam flores no tribunal, presidente? Faltam, não há dúvida, mas quais? Defina uma deusa, presidente. Temes. Brasil, crise das pessoas ou crise institucional? Ambos. Voto aberto ou voto secreto? A questão cultural, dependendo da matéria secreta, dependendo da matéria aberta. Empresários, na prova dos 9, são vítimas ou algozes? São conviventes da luta pela cidadania. Cada uma à sua maneira. Código de ética para quem? Para todos que exerçam a função pública. Como o senhor distinguiria o direito do justo? Intuição? Sensibilidade e mente aberta, porque direito não é justiça. A justiça é um valor axiológico, o direito é uma norma positiva. Por fim, Valim Belloc gostaria que dissessem o que após a sua morte? Esse cidadão não passou pela vida à toa. Agora realmente é o fim. É muito complicada essa vida de galã, presidente? Pergunta 1. Muito bem. Bom, eu vou terminar a nossa entrevista dizendo que nós temos um presidente do Tribunal de Justiça muitíssimo simpático. Muito obrigado. E os telespectadores tiveram a oportunidade de conhecê-lo hoje aqui de uma forma talvez mais íntima. Nós agradecemos a sua participação, estamos felizes com a sua direção do programa Contraponto, que a partir de agora passa a ser um programa de Valim Belloc, e esperamos então, no decorrer desse biênio, recebê-lo muitas vezes aqui. E parabéns, viu, presidente? Posso agradecer? Claro. Não paga imposto? Deve, não. Porque no Brasil Ainda tudo se não. paga, né? A todos, meu muito obrigado. Senhores, senhoras, crianças, jovens, nascituros, todos, a este Brasil, Deus lhe pague. Muito obrigado. Bem, vocês estejam aí na próxima semana novamente conosco. Até lá. Que as palavras complicam, complicam. Então não crie ilusões, não diga ilusões. É isso mesmo, presidente. Isso mesmo. Nós vamos interromper alguns instantes. Quer alguma água? Quer água? Quer um cafezinho? Um pouquinho. Nós vamos interromper, nós estamos gravando, presidente. Desculpe, mas Noblesse, eu sou o anfitrião. Eu sou o Muito engraçado, anfitrião. Belloc.